Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turminha? Bom, espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E, turminha, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então, você está acompanhando e aquela questão, e vamos ter algumas aqui. Aquela questão, aquele gráfico, tabela, conceito, que você achou importante, interessante, você pode printar a tela, passar essas informações para o seu caderno e assim continuar com os seus estudos. Beleza? Turma, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio, estudo das soluções. Tudo bem? Lembrando que as soluções são misturas homogêneas. Turma, na nossa aula de hoje, nós vamos revisar essas soluções através da resolução de exercícios. Então, eu estou trazendo algumas questões aqui que a gente vai estar explicando, comentando, certo? E aí, esperamos que esse conceito, nesse tópico das soluções, fique assim bem sacramentado em vocês. Beleza, turminha? Vamos iniciar através de uma rápida revisão. E se você quiser, seria interessante, importante agora sim, você printar a tela, né? Seria o seu primeiro print. E aí, aqui é um resumão de soluções. Então, as soluções são misturas homogêneas. E se nós temos uma mistura, turminha, nós vamos ter pelo menos duas substâncias, soluto e um solvente. O soluto é aquele que se dissolve, eu coloquei assim, que se encontra disperso na solução, ou seja, dissolvido. Aquele que promove a dissolução do soluto, nós vamos chamar de solvente. Um exemplo rápido, sal de cozinha, soluto. A água é o nosso solvente, beleza? Olha só, nós sabemos que esse soluto ele vai se dissolver, né? E assim vai gerar uma mistura homogênea, isto é, uma solução. Só que o solvente ele não vai dissolver qualquer quantidade de soluto. O solvente ele vai dissolver uma quantidade X ou específica daquele soluto para uma determinada temperatura. A isso nós chamamos de coeficiente de solubilidade. É a capacidade máxima de dissolução de um soluto a uma porção definida de solvente. Nós podemos resumir da seguinte forma. Coeficiente de solubilidade, o CS, vai ser igual a X gramas do soluto por 100 gramas de água a uma determinada temperatura. Exemplo. Vamos supor que para uma substância X, o seu coeficiente seja 30 gramas da substância X para 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Turminha, com base nesse coeficiente, se dissolvermos em 100 gramas de água, ou seja, 100 ml de água, 25 gramas dessa substância X, 25 gramas é menor do que o CS, o coeficiente de solubilidade. Então, eu vou ter uma solução insaturada, porque a massa dissolvida é menor do que o coeficiente de solubilidade. Se dissolvermos 30 gramas da substância X nos 100 ml de água a 25 graus Celsius, a quantidade dissolvida, a massa dissolvida é igual ao coeficiente. Solução saturada. Agora, se dissolvermos 35 gramas, pegarmos 35 gramas e dissolvermos, e misturarmos a 100 gramas de água, a 100 ml de água, o que vai acontecer? 30 gramas vai dissolver. 5 gramas vai ficar no fundo do recipiente, ok? Então, eu vou ter uma solução saturada, porque a quantidade dissolvida é igual ao coeficiente, solução saturada, com corpo de fundo, ok? Porque sobrou um pouco. Porque eu passei do limite de saturação, passei do coeficiente de solubilidade.
certo? Bom, agora, se a esse sistema, se a gente aquecer, porque normalmente, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade da substância. Então, se a gente aquecer essa mistura, né, aquecer essa solução, levarmos, por exemplo, para 50 graus Celsius, aí nós vamos perceber que aqueles 5 gramas que estavam no fundo do recipiente foram dissolvidos, porque a gente aumentou o coeficiente de solubilidade através do aumento da temperatura da solução, certo? A gente pode cessar o fornecimento, né, do calor, e aí esse sistema vai voltar para a temperatura ambiente. Quando voltar, eu vou ter 35 gramas dissolvido em 100 gramas de água, a 25 graus Celsius. Então, eu vou ter uma quantidade dissolvida maior do que o coeficiente de solubilidade. Eu vou ter uma solução supersaturada. Turma, e as relações matemáticas entre solutos e solventes, nós vamos chamar de concentração, que eu posso ter a concentração comum, que é a massa do soluto dissolvido pelo volume da solução, eu também posso chamar de gramas por litro, concentração molar, concentração em quantidade de matéria, molaridade, que é o número de mols do soluto dividido pelo volume de solução em litros, né? É aquela concentração, mol por litro. O T é o título, também conhecido como porcentagem em massa. Então, é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Quando eu multiplico isso por 100%, eu tenho a porcentagem em massa. Turminha, se uma solução estiver, entre aspas, forte, ou seja, se a sua concentração for alta, eu posso adicionar solvente, água, por exemplo, para diminuir essa concentração. Turma, eu chamo isso de diluição. E para a diluição eu vou ter, concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes o volume final. Ou então, molaridade, né, inicial vezes volume inicial, e vai ser igual a molaridade final vezes volume final. Para uma mistura de soluções de mesmo soluto, concentração final vezes volume final igual a concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1, mais a concentração da solução 2 vezes o volume da solução 2. E nós temos um caso particular, chamamos de titulação, ou mistura de soluções com reação química. E aí, por exemplo, eu posso estar reagindo um ácido com uma base. E aí eu quero determinar, por exemplo, a molaridade ou do ácido ou da base. Eu vou usar a seguinte expressão. Molaridade do ácido vezes o volume do ácido vai ser igual a molaridade da base vezes o volume da base. E assim eu encontro, por exemplo, a quantidade de mols para cada um desses elementos. Então, uma breve revisão, certo? Lembrando que nós temos todos esses tópicos e conteúdos em vídeos na nossa plataforma, você pode estar buscando lá. Beleza? Agora vamos às questões. A 10 graus Celsius, a solubilidade do nitrato de potássio é de 20 gramas por 100 gramas de água. Uma solução contendo 18 gramas de nitrato de potássio em 50 gramas de água a 25 graus Celsius é resfriada a 10 graus Celsius. Quantos gramas do sal permanecem dissolvidos na água? Ok? Uma questão relacionada à solubilidade das substâncias. Então vamos lá. Quais são as nossas informações? Eu tenho que o coeficiente para o nitrato de potássio KNO3 é de 20 gramas, né, desse sal para 100 gramas de água a 10 graus Celsius. A solução, certo? A solução que se encontra a 25 graus Celsius, eu tenho 18 gramas, né, do sal em 50 gramas de água. Então, eu quero saber, né, quanto que vai ficar dissolvido a 10 graus Celsius. Então, aqui, turminha, olha só. 20 gramas do nitrato, né, está para 100 gramas de água. Ou seja, 100 gramas de água dissolve 20 gramas do sal. E 50 gramas? Turminha, 50 gramas
de água vai dissolver o quê? A metade da massa do sal. Então, qual é a metade de 20? Né? Eu sei que aqui nós podemos montar uma regra de 3, uma regra de 3 simples. Mas, nós temos a metade da água, nós vamos ter a metade do poder de dissolução. Então, com a metade de 20, 10. Então, 50 gramas de água vai estar dissolvendo 10 gramas do nitrato de potássio, o que? A temperatura de 10 graus Celsius, ok? Como a solução, ó, então eu tenho inicialmente quanto? Eu tenho inicialmente 18 gramas, né, do sal. Só que desses 18 gramas, quando chegar a 10 graus Celsius, né, apenas 10 gramas, porque esse é o coeficiente, certo? Apenas 10 gramas vai ficar dissolvido e 8 gramas vai ficar no fundo do recipiente. Então, apenas 10 gramas. Por isso, a alternativa correta, né? Você deve ter printado a tela. Então, a alternativa correta, a letra D. Pegaram, turminha? Então, vamos para a próxima questão. A 200 ml de uma solução 0,1 mol por litro do BaNO3,2, ou seja, nitrato de bário, são adicionados 200 ml de uma solução 0,8 mol por litro de KNO3, né, o nitrato de potássio. Com relação à solução final, calcule a quantidade de matéria de íons NO3-, né, são os íons nitrato. Então, nós vamos misturar uma solução de nitrato de bário com uma solução de nitrato de potássio. Bom, feita essa mistura, quantos mols, né, qual a concentração em mol por litro dos íons nitrato? Então, eu coloquei aqui, ó, como informações, ó, é uma mistura de solução de solutos diferentes, que é o nitrato de bário e nitrato de potássio, sem reação química, porque em nenhum momento foi estabelecido, né, foi dito que haverá uma reação. Então, eu tenho, né, algumas informações importantes. A molaridade do nitrato de bário, 0,1. O volume dessa solução, 200 ml. A molaridade do nitrato de potássio, 0,8 mol por litro. E o volume dessa solução, também 200 ml. Então, queremos a concentração do nitrato de bário. Lembrando que o volume final da solução é um volume de 400 ml. Então, turminha, olha só. A gente precisa estabelecer dois cálculos. Um para o nitrato de bário e outro para o nitrato de potássio. Como a gente quer a concentração do íon nitrato, e nós temos esse íon presente nas duas soluções, a gente encontra para a solução A, para a solução B, e soma. Aí nós vamos ter a concentração final, ou concentração total. Beleza? Então, como são solutos onde não há, solutos diferentes, onde não há uma reação química, então é como se fosse, na verdade, uma diluição, que a gente vai estar, né, acrescentando uma outra solução, só que como não haverá reação, eu vou ter apenas o aumento do volume. Então, é uma diluição. Molaridade inicial vezes volume inicial igual a molaridade final vezes o volume final. Então, vamos lá. Inicial, para o nitrato de bário, a molaridade vale 0,1, o volume 200 ml. Queremos a molaridade final e o volume final 400 ml. Turminha, 0,1 vezes 200, 20. Então, eu vou ter 20 igual a molaridade final vezes 400. Eu vou ter como molaridade final 20 dividido por 400, que vai ser igual a 0,05 mol por litro. Isso para o BaNO3,2. Aí, turminha, olha só. Você está observando que nós temos dois íons nitrato. Então, esse nitrato de bário, né, quando está em solução, ele vai se dissociar em 1 mol de bário e 2 mols do nitrato, ok? Inicialmente, a concentração vale 0,05,
mas são 2 mols. Então, eu tenho que multiplicar essa concentração por 2. 2 vezes 0,05, 0,1 mol, ou seja, 0,1 molar, 0,1 mol por litro. Então, essa é a concentração de nitrato na solução de nitrato de bário. Beleza? O mesmo raciocínio, o mesmo cálculo para o nitrato de potássio. Tudo bem? É fácil de resolvermos, só precisa que a gente tenha um pouquinho de paciência. Faça o cálculo assim devagar, de forma que a gente possa estar pegando as informações de forma correta e não errar. Então, o mesmo raciocínio agora para o nitrato de potássio. Vou pegar a fórmula da diluição, MiVi, MfVF, substituir. Então, 0,8 vezes 200 igual a molaridade final vezes 400. 0,8 vezes 200, 160. Então, eu vou ter como molaridade final 160 dividido por 400, que vai dar 0,4 mol por litro. Você pode printar, tentar refazer esses cálculos para ver se eles estão corretos. Beleza? Bom, para o nitrato de potássio, essa substância em solução vai se dissociar em 1 mol do potássio e 1 mol do nitrato. Então, realmente em solução, eu vou ter 0,4 molar, 0,4 mol por litro do nitrato. Então, eu tenho 0,4 na solução de nitrato de potássio e 0,1 na solução do nitrato de bário. Somando, turminha, 0,1 com 0,4, eu vou ter como 0,5 a concentração total dos íons nitrato. Show de bola, turminha? Fácil, né? Só é um pouquinho trabalhosa, mas é uma questão fácil de resolvermos. Show? Vamos para mais uma. Olha só. Em 200 gramas de solução alcoólica de fenolftaleína, contendo 8% em massa de soluto, a massa de fenolftaleína em gramas contida na solução é igual a... Então, ele fala aqui de uma solução alcoólica, né? Uma solução alcoólica, o solvente não vai ser água, vai ser álcool, né? Provavelmente, o álcool aqui é o etanol. Se fosse uma solução onde solvente fosse água, seria uma solução aquosa. Show de bola? Pegaram a diferença? Bom, o que nós temos aqui como informações? A massa da solução, ele apresenta uma massa de 200 gramas, certo? A porcentagem, o título percentual, ele é um título de 8%, certo? E aí nós queremos o quê? Nós queremos a massa do soluto. Uma solução, 200 gramas de solução alcoólica, né? Contendo 8% de massa soluto, né? Qual é a massa de fenolftaleína? Tudo bem, então queremos aqui a massa do soluto. Qual é a minha fórmula, turma? Título percentual, massa do soluto sobre a massa da solução, vezes 100%. Esse 100% porque eu tenho a porcentagem em massa. Ele me deu aqui o valor de 8%, certo? Então, vamos lá. Porcentagem, 8%. Massa do soluto, que nós estamos procurando, sobre a massa da solução, que vale 200, essa fração multiplicado por 100. Fazendo assim bem devagar, 8 vezes 200, meios pelo extremo, igual a massa do soluto vezes 100. 8 vezes 200, sabemos que vale 1.600, vai ficar 1.600 sobre 100. Por quê? Porque nós isolamos a massa do soluto. 1.600 sobre 100, eu até destaquei os 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Coloquei aqui na coloração vermelha. Porque a gente pode fazer a simplificação, a gente pode cortar esses zeros. Então, vai ficar 16 dividido por 1, que vale 16 gramas. Tudo bem? A gente até poderia fazer esse cálculo direto, porque é 8% de 200. Tudo bem? Já poderíamos fazer esse cálculo direto. No entanto, quis trazer a expressão da porcentagem, do título percentual, e fazemos bem devagar, de forma didática, de forma que você possa compreender todo o raciocínio. Tudo bem?
Então, um pouquinho do estudo das soluções, né? Principalmente através da resolução de questões. Turminha, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu.